E há umas 2 semanas atrás, eu me aquietei. Sabe quando você se aquieta? Eu sempre fui muito... O meu maior defeito, desde antes, é que eu não sabia medir para quem eu deveria falar, para quem eu deveria me calar. Então, eu era assim, eu ia falando, ia abrindo, e Deus foi me ensinando que tem coisas que nós não podemos falar, que nós temos que guardar. Quantas coisas, não sei se já aconteceu isso com você, que você abriu e aquilo não foi para frente. Era algo que precisava ser gestado, guardado. Às vezes até uma pessoa mal intencionada pega aquilo que você falou, vai na sua frente, faz aquilo. Aí você já desanima. Você pensa, ai, então era para ela, não era para mim. E eu aprendi a guardar as coisas. Tenho aprendido. Às vezes eu quero, às vezes até no Instagram, gente, estou cuidando. Eu estou perguntando para o Espírito Santo, é para mim postar isso, Senhor? Estou com um texto guardado de uma situação que eu vivi, que eu ia expor. Eu falei, Deus, eu posso abrir isso? Deus falou comigo, não é a hora. Então eu queria falar hoje sobre o poder, não só do silêncio, mas o poder de falar na hora certa. Porque se você vê na sua vida, várias situações se criaram através de uma hora que você não segurou as palavras que você deveria ter segurado. Quando nós nos relacionamos com Deus a um nível de coração e entrega genuína, nós somos transportados para um lugar onde Ele fala conosco. E onde Ele nos instrui de uma forma única, gente. Eu digo assim que talvez Deus falou comigo agora, Deus está me instruindo. Gente, como é bom ficar calada. Quer ver nos grupos de WhatsApp? Posso ouvir um glória a Deus? Tanta coisa inútil nos grupos de WhatsApp. Tem uns que eu não saio para não gerar climão. Ah, a fulana saiu, porque já viu como é que é mulher, né? Se o homem sair do grupo, não tem problema nenhum, eles nem se importam, fulano saiu. Mas se uma mulher saia, fulana saiu do grupo. Aí tem coisas assim que eu fico assim, meu Deus, que desnecessário. Tem gente que nem verifica se aquela mensagem que ela recebeu é verdadeira. Ela já pega aquela mensagem, compartilhar com vários grupos. Eu fico assim, meu Deus, não tem nada para fazer. Eu comecei a, sabe, você tem que sondar e filtrar o que sai de você. A confusão, a fofoca, ela pode chegar na gente? Pode. Mas vai depender de nós se ela continua ou não. Vai depender de quem nós somos, se ela vai para frente ou não. E é sobre isso que o Espírito Santo hoje falar conosco, sabe? Existe muita falta de sabedoria. Gente, aonde tem palavras demais, tem toda sorte de confusão, de ira, de briga. Você já viu como é que é reunião de família? Começa todo mundo amigo. Daqui a pouco, final da tarde, já tem 4, 5 brigados, vão embora. Porque falou demais, às vezes até bebeu, falou que não devia. O silêncio tem sido uma arma para mim. E eu quero hoje que Deus coloque essa arma na sua mão. Deus, através de situações bem específicas, tem me impelido a ficar calada em momentos que de certeza eu falaria. E eu sou uma pessoa de uma opinião muito forte. Dificilmente eu vou abrir mão da minha opinião. Outro defeito. Porque eu sou uma mulher de opinião forte. Isso é bom, mas às vezes é ruim. Porque às vezes a tua opinião está errada. Então para a pessoa conseguir me dobrar, olha, vai um tempinho. Isso que o Espírito Santo já tem quebrado. E às vezes, na minha opinião, eu quero... E quem tem opinião forte sabe que dificilmente ela guarda opinião para ela. E aí, quantas coisas eu já errei por ter falado. Gente, quantas vezes eu quis voltar atrás, eu não pude mais. Magoei pessoas. Falei a minha opinião na hora errada. Já criei climas assim que... E aí, depois que o Senhor falou comigo, eu comecei a me calar nas rodas de conversa. Aí já percebeu que nas rodas de conversa, às vezes surge um fulano para você fritar ali? Alguém frita bem de leve. Não, mas é o jeito dele. Já viu quando alguém quer falar mal, mas não fala mal? Pois é, ela falou, não, mas ela não queria falar. E aí, eu comecei a me calar. Alguém fala, tu visse o fulano que ele fez? E sabe de uma coisa? Eu percebi que os nossos erros é quando a gente fala de pessoas que a gente nem conhece.
Quando você julga pelo que você vê pela internet. Quando você julga pelo aquilo que você acha. Aquilo não é nem verdade. Quantas vezes eu tive que voltar atrás com, gente, julgamentos que eu fiz de pessoas que eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Não era nada daquilo que eu pensava. E Deus, Ele começou a me ensinar e me levar para esse lugar. E eu não estou aqui falando que você deverá se calar por tudo e sofrer calada todas as injustiças. Tem um equilíbrio aqui. Eu vou entrar em vários assuntos hoje, mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, uma coisa que eu acho maravilhosa, que há tempo para todas as coisas. E tem um versículo lá, daquela lista, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Nós estamos no tempo de afastar, de abraçar. Tempo de atirar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de costurar, tempo de rasgar. Existem tempos. E ali fala, tempo de falar e tempo de se calar. E a maior sabedoria que nós podemos pedir para Deus é quando Deus nos instrui a hora que nós devemos falar e a hora que nós devemos nos calar. Um exemplo para você. Eu e o Telmo, duas personalidades fortes. Não foi fácil caminhar junto. Eu podia dizer aqui para você, ser mentirosa. Ai, casamento é maravilhoso, nosso casamento. Não, gente, foi difícil. Hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. 20 anos de casamento, esse ano eu fiz. Esse mês que passou. Mas foi. A Bíblia fala que assim como ferro com ferro se afia, assim o seu companheiro ou seu amigo. Qual é a pessoa mais perto da gente, gente? Quem é casada? Que mais afia? Eu lembro quantas vezes, na hora, o pior momento para você resolver coisa é quando as coisas começam a dar errado ali umas 6 horas da tarde. Já percebeu que é ali que as coisas começam a dar errado? O atraso, a chuva, o carro. Ali começa. Aí, naquela hora de tensão, você quer resolver os problemas. Naquela hora de tensão, eu aprendi a ficar calada. E às vezes ele chega, e quem colocou isso aqui? E eu louca para dizer, ai, por que tu não tira, tu? Eu já engoli assim. Eu vou lá e tiro. Não, pode deixar que eu tiro. E é engraçado que quando você fala assim, não pode deixar comigo que eu resolvo. Quando você vem com uma palavra branda, você destrói a guerra, você desarma a ira. E eu comecei a entender, só que depois, quando está tudo bem, a gente jantando junto, aí eu falo, lembra aquele dia lá que tu falou, por que tu falou daquele jeito? Não precisava. É, né, verdade, não vou mais fazer isso. Eu comecei a entender que tinha a hora de calar e a hora de falar. E nós erramos muito porque nós não entendemos. Mas o silêncio, ele tem um poder imensurável e ele é capaz de conferir algumas coisas para a sua vida. Ele é capaz de te dar coisas. Olha como é forte isso. Primeiro, o silêncio, na hora certa, o se calar te dá autoridade. Você percebe que uma pessoa, quando ela fala demais, quando você convive com alguém que fala demais, às vezes ela está falando, você não está nem escutando o que ela está falando. Já aconteceu com você? Você corta ela e fala com outra pessoa. Aquela pessoa perdeu a autoridade. Quando ela vai falar alguma coisa, você nem dá muito crédito. Você, tá. Tá bom. Mas quando uma pessoa, ela é mais centrada, mais calada, quando ela te procura para falar algo, você dá atenção para ela. Já viu que num grupo, os menos falantes, quando eles abrem a boca, você quer ouvir? Poxa, o que essa pessoa tem dentro dela, né? O que ela vai falar? Então, o silêncio, falar na hora certa, te dá autoridade. Você também ganha maturidade, você acaba crescendo ouvindo mais. Porque quem fala muito não aprende. Fala besteira, fala o que não devia. Mas a maturidade, ela vem pelo escutar, pelo ouvir, pelo aprender. E até a fé, ela vem pelo quê? Pelo falar ou pelo ouvir? É pelo ouvir. É 2 bocas e 1 orelha? Deus já estava falando alguma coisa conosco. Ouve mais, tenha isso dentro do teu coração. Outra coisa que essa pessoa vai ter, relacionamentos saudáveis. Porque você age menos na emoção, menos reativa, mais ativa. Porque eu digo que para mim é difícil, deve ser para você também. Nós temos níveis diferentes, né, eu e você. Mas você já percebeu que tem coisas que te irritam profundamente? Que você
gostaria de pensar antes de falar quando algo te irrita, mas tem hora que não dá tempo? Eu já chorei muito por conta disso, porque eu gostaria de não ter as reações que eu tenho às vezes. E o silêncio, essa calma que vem lá de dentro da alma, ela te dá a paz necessária para você não reagir. Porque se você reage, se alguém te dá um tapa, você vai dar outro na mesma velocidade. Se alguém te dá uma afronta, você vai... Mas quando você entra nesse lugar do silêncio, do se calar, você consegue pensar na resposta que você dá. E é impressionante como Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não são reativos, mas eles são ativos naquilo que Deus chamou eles para serem. Você já viu, gente, é lindo demais quando alguém te ofende e você vai lá e trata bem essa pessoa, abençoa essa pessoa. A Bíblia diz que isso é como você amontoar brasas na cabeça dessa pessoa, porque ela fica muito sem graça. Eu tenho praticado isso, já aconteceu várias vezes comigo. Eu vou lá e digo, não, me perdoe, ou muito obrigada por isso. Outro dia na internet, uma menina meteu a boca na internet. Gente, vocês não têm noção do que é a internet. Uma pessoa, ela se sente tão corajosa por estar atrás de um celular, e ela te ofende. E ela me ofendeu naquele dia, e eu falei, meu Deus, isso é mentira, eu não sou assim. Ela não me conhece. E aí eu pude me ajoelhar e pedir, Deus, eu respondo, eu não respondo, o que eu faço? E Deus falou, responde, mas ame ela. Ela é ferida, por isso que ela fere. Eu lembro que depois que eu me levantei do joelho, chorando, eu escrevi uma mensagem para ela, me perdoe, se isso está no seu coração. E fui. No final, ela acabou em lágrimas, me pedindo perdão e dizendo, essa foi a maior pregação que eu escutei na minha vida. Porque o que ela queria que eu ofendesse ela, para que ela batesse um print e dissesse, está vendo? Ela é igual a todas as outras. Deus está levantando um tipo de gente que redime as pessoas que te feriram. Deus está levantando mulheres que vão redimir aquelas pessoas que feriram você. E é através da sua palavra. E mais do que isso, Deus vai confiar a você as palavras dele. Quando você consegue vencer e andar em silêncio, sabendo a hora certa de falar, ele confia. Porque você confiaria seus segredos, aquilo que você quer falar a uma pessoa faladeira? Você até pode amar uma amiga faladeira. Todos nós temos uma que fala demais. A gente ama essa pessoa. Porque geralmente as pessoas são espontâneas, são queridas, mas elas falam demais. Você nem conta nada para ela, porque já tem medo que numa roda daquela solte aquilo, não é? Para essa pessoa tu não conta segredos porque não dá, mas quando você conhece alguém que é confiável, você conta, você libera. E para essas pessoas, Deus conta segredos. Deus coloca as palavras dele na sua boca. É por isso que fala na palavra que ele fez da minha língua como uma espada afiada. É ele que contorna tudo isso. E eu queria falar hoje sobre o silêncio, esse tempo certo de falar dentro das esferas da nossa vida. Todas nós aqui temos uma esfera de influência que nós exercemos. Nossa casa, nossa vida, as pessoas que estão ao redor da gente, nossos círculos de amigos. Como que o silêncio, a hora certa de falar, nos ajuda nos nossos relacionamentos. E a primeira esfera que eu quero falar para você hoje, onde o silêncio vai te ajudar, e para mim a maior de todas, é no seu relacionamento com Deus. Quando você aprende, porque é engraçado, viajei esse ano, em janeiro, para os Estados Unidos, e eu ganhei, lá nos Estados Unidos tem muito assim, é um país cristão. Então, você vai no mercado, você vai no Walmart, você vai em qualquer outro mercado, tem muitos produtos, muitas coisas evangélicas, coisas de Deus. E eu lembro que eu estava numa loja e uma amiga minha me deu nessa loja uma caixinha de oração. E é lindo, porque dentro da caixinha de oração, olha a mentalidade. Tinha vários papeizinhos em brancos para você faça a sua oração, mas tinha os motivos de gratidão. Escreva a sua gratidão, porque oração não é só pedir. E como a gente tem uma mentalidade de orar é pedir.
Às vezes quando eu falo para uma mulher assim, ó, você precisa ter uma vida de oração. Ela já se imagina naquele estereotipo antigo das mulheres do coque, que fica ajoelhada falando, não sei se você já viu isso. Fala. Se levanta e sai. Mas oração é relacionamento, é uma conversa. Oração não sou eu que falo, o Senhor fala. Quantas mulheres entram frustradas no relacionamento com Deus porque não conseguem ouvir a Deus, mas você nem para ouvir a Deus e Ele quer falar. Eu aprendi isso quando eu me converti. Que eu passei a ficar em silêncio na presença de Deus. Aprenda a ficar em silêncio. E sabe por quê? Porque relacionamento com Deus é o primeiro lugar onde tudo na nossa vida flui. Tudo. Tudo que você precisa está nesse relacionamento. Sabe? Aí você pensa assim comigo, nossa, eu vou mudar. Eu vou começar a não só falar, eu vou ouvir. A gente pode até não falar, mas a nossa mente pode estar ainda pensando, pensa o quê? Já viu? Pensa que eu não te conheço. Tu não está falando nada, mas a tua mente está tomada. A mudança que eu estou falando para você não é só da boca fechada, a mudança é por dentro. Porque essa mudança é sustentada. Aquela mudança que a gente diz assim, ó, então tá, não falo mais, eu saio daqui, né? Vou ficar em silêncio. Chega ali, alguém te corta a frente. Não é essa mudança. É aquela mudança que flui de dentro, quando você entende esse princípio. E é essa mudança que o relacionamento com Deus faz com você. Primeiro, o relacionamento te ajuda, o silêncio te ajuda a ouvir Deus. Oração não é só falar, é também ouvir. Olha que interessante. Você ora a Deus. Você já experimentou fazer perguntas para Deus? Diz assim, Deus, o que eu faço agora? Pai, fala comigo. Mas eu não escuto nada e sai mal. Ei, silêncio, para um pouco. Quer desenvolver um hábito diário de oração, fortalecer seu relacionamento com Deus, experimentar uma vida espiritual mais profunda e significativa? As estratégias do diário de oração do Quarto de Guerra ajudam a manter foco, motivação e a disciplina necessários para alcançar metas e objetivos. Clique no primeiro link da descrição.